Tarde, vamos às dicas específicas de conteúdo agora. Lembra que eu falei que uma forma rápida de você estudar para a prova em pouco tempo é você resgatar algumas questões de prova e responder tendo acesso à quantidade máxima de conteúdos. Então, primeira dica é quando vocês forem responder algumas questões que exijam a construção rápida, fala sobre capital social, tanto entrou no capital e foram debitados tanto questões de contabilidade geral. Sempre calcule um custo da mercadoria no estoque e sempre faça o contraponto entre capital social e caixa. Sobre orçamento público, tentem focar nos estágios da receita e da despesa pública, certo? E aí tem questão que vai exigir de você qual dessas etapas não é de receita pública. Aí lá o que é que acontece? Lançamento tinha uma questão sobre os estágios da receita pública, muito cuidado. Previsão não se constitui como uma etapa de reconhecimento da receita no setor público. Ainda sobre a receita pública, lembrar que o lançamento não se constitui, eu já peguei questões da CESP, inclusive, que o lançamento não se constituiu como uma etapa de reconhecimento da receita. Então foco aí, cuidado entre previsão e lançamento, marque previsão. Sobre a questão da elaboração dos saldos no orçamento, sempre lembrar que eles devem estar pelos totais, cuidado com algumas questões que podem trazer em que será permitida a dedução das contas lá, não, valores brutos. Outra receita, lembra essa, receita de convênio não são receitas correntes. Dica de português, lembrar sempre de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, objeto direto, que vem sempre depois do verbo da ação. Quando você quiser identificar o objeto direto ou indireto, pergunta a frase com a ação e a resposta. Essa agora é importante. Tribunal de Contas, muito cuidado. Tribunal de Contas não precisa de nenhum gancho, nenhuma aprovação de Câmara, nenhum gancho legislativo para executar as suas ações. Muito cuidado também com a questão entre sigilo bancário e intervenção referente a abuso de poder, tá? As ações devem ser muito bem interpretadas. Em relação a algumas questões estão elaboradas de algum jeito em que o uso dos recursos indevido não é abuso de poder. Mas muito cuidado porque geralmente a resposta correta aqui é abuso. Pessoal, vamos lá. TCE e jurisprudência, muito cuidado. Algumas questões elas vão fazer parecer para você que o TCE atua com base em jurisprudência. Você tem que ter muito cuidado com isso. O TCE julga mediante causas específicas. Questão, defensoria pública e âmbito judicial, sempre relacionando os dois, tá? Muito cuidado porque existirão algumas questões que vão querer transmitir para você a ideia de que a defensoria pública ela atua em outras instâncias mediante a falta de necessidade. Foco aí, defensoria pública. Tanto e também, o seguinte, termo tutela de controle, sempre aplicável à administração indireta. Lembrar que a administração indireta não tem uma relação de subordinação com o órgão da administração direta, mas uma relação de vinculação. Isso daí vai cair. Em relação à auditoria interna e externa, foco porque eu também acredito que vai cair com certeza. Estamos numa prova para quê? Para auditor. Então, a auditoria externa sempre vista de forma mais aceitável pelos órgãos externos, fechado, do que a auditoria interna. Porém, a auditoria interna, ela tem uma habilidade maior, ela tem uma competência maior, ela está mais por dentro do ambiente administrativo e operacional do que a auditoria externa. Porém, ambas têm uma importância não hierárquica, mas funcional. Ao entender bem, não confundir algumas questões que vão querer confundir a função da gestão do gestor público para a auditoria, tá bom? A auditoria, ela trabalha com eficiência, eficácia, economicidade da aplicação dos recursos públicos. O que isso é uma função. A gestão, ela cuida do gerenciamento desses recursos, de modo a garantir que esses recursos sejam utilizados com eficácia, economicidade, parará. A auditoria, ela vai verificar se esses recursos realmente foram utilizados. Foco nisso, isso também vai cair, acredito. Direito constitucional, normas formalmente constitucionais rígidas, normas materialmente constitucionais flexíveis. Espero que tenham gostado dessas dicas e do decorrer da semana tem mais, a prova é domingo. Espero que vocês, tranquilidade, sempre interpretando bem, buscando ler as questões para interpretar bem. Nada de ansiedade, vai dar tudo certo. Desde já boa prova pra gente.